Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao simulado de Direito Constitucional do CDF Concursos para o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, cujo edital foi publicado há 2 dias, bancas Sebrasp, antigo CESP, excelente oportunidade, muitas vagas, em especial para agente federal de execução penal, mas também teremos 7 especialidades para especialista, Este simulado de direito constitucional, ele terá 10 questões bastante representativas do conteúdo de direito constitucional que será cobrado tanto para agente quanto para especialista. Pensei ali, junto com o professor Gustavo Carvalho e Dênio Costa, Nós 3 somos os professores de direito constitucional aqui no CDF. Pensamos 10 questões que ilustram temas muito cobrados na área policial pelo Sebrasp, E essas questões permitirá também aqui na correção detalhada em vídeo, Lembro que aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode acessar os simulados, não só esse, mas os simulados que o CDF Concursos vai lançar para o DPEM. E neste link você pode então baixar o caderno de questões, Onde estão essas questões aqui com gabarito, sim, mais simplificada ali só o gabarito, certo e errado, e nesse vídeo a correção detalhada, Então essas 10 questões, elas permitirão eu também fazer aqui uma análise um pouco mais abrangente em outros temas também que podem vir na prova, tanto de agente quanto de especialista, já que direito constitucional estão nas 2 disciplinas e eu peguei ali questões que vão atender os 2 cargos, tá bom? Lembro que o cargo de agente é de nível médio e de especialista de nível superior, mas algo meio que incomum no mundo dos concursos, O cargo de agente, mesmo sendo de nível médio, ele tem uma remuneração até um pouquinho melhor do que de especialista, Lembrando que a prova do DPEM vai ocorrer em todas as 26 capitais dos 26 estados e também no Distrito Federal. Excelente oportunidade, nível médio para você. E a prova está prevista aí para setembro, Lembrando que no contexto do coronavírus, essa prova pode vir até a ser adiada, o que para quem começar a estudar agora vai ser bom, porque a pessoa vai ganhar mais tempo de estudo, Mas é uma baita oportunidade aí na área federal, esse concurso do DPEM, tá bom? É isso, curte esse vídeo aí, te convido a curtir esse vídeo, bem como a se inscrever aqui no canal do CDF Concursos para acompanhar outros conteúdos de qualidade como esse, tá bom? É isso daí. Vamos dar início então aqui à nossa primeira questão, A primeira questão, aplicada pelo CESP para escrivão, da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Bom, segunda questão, a CF em seu artigo 144 apresenta o rol dos órgãos encarregados da segurança pública. Esse rol é taxativo para a União, ok? E exemplificativo para os estados e Distrito Federal. Essa questão é errada, tá bom? E o erro dela está aqui nesse termo exemplificativo, porque esse termo exemplificativo para os estados e Distrito Federal dá a entender que o rol, segundo o rol, primeiramente, meus amigos, a segurança pública no Brasil ela é tratada por um capítulo da Carta Constitucional Brasileira. E esse capítulo se resume ao artigo 144, que possui 10 parágrafos. No artigo 144 da Carta Constitucional, no caput dele, tem a lista de órgãos encarregados da segurança pública no Brasil, que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma lista taxativa, ou uma lista exaustiva, tá bom? O que isso quer dizer? É que nenhum ente da federação, seja a União ou os estados e o Distrito Federal, podem criar e denominar como órgãos de segurança pública instituições, órgãos que não estejam listados ali no caput do artigo 144, que logo mais veremos aqui, tá bom? Não raro, alguns estados já tentaram criar órgãos, denominando como órgão de segurança pública. Isso ocorre com o Instituto de Perícias, às vezes até no âmbito dos estados, guarda municipal também no âmbito do município. Lembrando que guarda municipal é previsto no parágrafo 8º do artigo 144, mas ela não, embora tenha aquela aparência, para os leigos de ser um órgão de segurança pública, já que a guarda municipal pode usar farda, pode usar arma, mas ela, estrito sensu, não se enquadra como órgão de segurança pública, pura e simplesmente porque ela não está
lá no rol taxativo do artigo 144 da Carta Constitucional. Então essa questão ela é errada, porque colocou aqui que seria exemplificativo e não taxativo também para os estados do Distrito Federal. Ou seja, é uma lista taxativa tanto para a União quanto para os estados do Distrito Federal, lembrando que não existe órgão de segurança pública no âmbito municipal, tá bom? É o que estamos vendo aqui nesse esquema, né, que coloca o que está no artigo 144 da Carta Constitucional. Então, são órgãos de segurança pública no Brasil: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Esses três, então, no âmbito da União, né, no âmbito federal. Já no âmbito dos estados, as polícias civis, né, do Distrito Federal e dos 26 estados da Federação, bem como as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Agora, fique muito ligado com essa novidade constitucional, incluir, porque a emenda constitucional 104 do final de 2019 incluiu no caput do artigo 144 como órgão de segurança pública no Brasil as polícias penais, tanto no âmbito federal, estadual e distrital. E num concurso como o concurso do DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, você não saber essa informação aqui, você não estará preparado para a prova. É uma novidade constitucional isso. As bancas amam, né, novidades constitucionais, e no caso do DPEM tem tudo a ver. Então a probabilidade de estar na sua prova é muito grande, tá bom? Então as polícias penais, né, no âmbito federal, estadual e distrital, são os novos órgãos de segurança pública no Brasil, porque foram incluídas no caput do artigo 144, lista taxativa, como já afirmamos, segundo dispõe o Supremo Tribunal Federal, pela emenda constitucional 104 de 2019, tá bom? Lembro que nesse momento estão ocorrendo as discussões legislativas para criar a Polícia Penal no âmbito federal. Não necessariamente o DPEM vai ser transformado em Polícia Penal Federal. Por quê? Porque a missão do DPEM ela é muito mais ampla, inclusive, do que Polícia Penal propriamente dita, né? Talvez a Polícia Penal no âmbito federal seja criada como uma instituição subordinada ao DPEM, ou talvez subordinada ao Ministério da Justiça, ainda não se sabe, tá? Essa discussão normativa nesse momento, tá bom? Mas o fato é que algumas missões que hoje o DPEM exerce, algumas das suas atribuições, são atribuições relacionadas, sim, à Polícia Penal, tá bom? Olha só, onde está a finalidade institucional do DPEM, bem como as suas atribuições, né? Está lá na Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, que está no edital, está no conteúdo programático, tanto para especialista quanto para a gente. Todas as especialidades especialistas, tá? Então você tem que saber isso daqui. Essa daqui, ó, artigo 71 e 72 são chaves para essa prova, tá? E isso aqui é conteúdo que pode cair na sua prova. O artigo 71 dispõe: o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, então DPEM subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional, ou seja, é o órgão que executa, né, a Política Penitenciária Nacional, e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, o DPEM dá apoio administrativo e financeiro ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O artigo 72, meus amigos, ele traz as atribuições do DPEM. É uma lista muito grande, eu não coloquei aqui porque senão vai ficar muita coisa. Dá uma lida lá no artigo 72, a lista de atribuições do DPEM, porque é tema muito quente para poder vir na sua prova, né? Tanto de especialista quanto de agente. E o que é importante também no artigo 72 é o seu parágrafo 1º, que diz: incumbem também ao DPEM a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais, tá bom? Então, essas atribuições do DPEM, bem como a finalidade institucional do órgão, que é um órgão executivo da Política Penitenciária Nacional, é algo muito importante que você tem que saber, porque está na Lei de Execução Penal prevista no conteúdo programático do concurso, tá bom? O decreto 6.049 de 2007, que é o Regulamento Penitenciário Federal, também está no conteúdo programático para a gente e para a especialidade especialista, né? Dispõe no seu artigo 1º, que o sistema penitenciário federal é constituído pelos estabelecimentos penais federais subordinados ao DPEM, ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Então, percebe, os estabelecimentos penais federais são subordinados ao DPEM, tá? Informação chave, você tem que saber isso. Artigo 2º, compete ao DPEM, no exercício da atribuição que ele confere o parágrafo único do artigo 72, essa aqui é a Lei de Execução Penal, né? Acabamos de ver o que o artigo 72, você tem que ver que lá estão as atribuições do DPEM, então compete também ao DPEM, né? A supervisão, a coordenação e a administração dos estabelecimentos penais federais. Então, conforme a Lei de Execução Penal e o Regulamento Penitenciário Federal, que acabamos de projetar aqui, você percebe que a missão institucional do DPEM vai muito além, inclusive, da missão de polícia penal propriamente dita, né? Então, é por isso que eu falei que nesse momento está uma discussão de como
vai ser a criação da Polícia Penal no âmbito federal. Mas é óbvio que hoje, atualmente, o DEPEN exerce também essas atribuições de Polícia Penal no âmbito federal, tá bom? Questão 2, meus amigos. O cidadão que, naturalizado brasileiro, cometer crime comum em viagem a seu país de origem, retornar ao Brasil, poderá ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior. Essa questão é errada. Por que essa questão é errada? Porque, segundo está no artigo 5º, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então, existe possibilidade, sim, do naturalizado ser extraditado. Porém, nessa situação aqui, ó, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Então, após ocorrer a naturalização de um determinado estrangeiro, né, a naturalização de um brasileiro, de um estrangeiro, né, que se tornou brasileiro naturalizado, se ele praticar, então, um crime comum antes da naturalização, e, evidentemente, depois dele se tornar brasileiro naturalizado, isso foi descoberto, ele pode vir a ser extraditado. Só que o comando da questão dá a entender que esse crime comum praticado nessa situação colocada aqui foi praticado após a naturalização. Olha aqui o texto. O cidadão que, naturalizado brasileiro, ou seja, já seja naturalizado, cometer crime comum em viagem ao seu país. Ou seja, ele cometeu um crime comum depois da naturalização. Nesse caso, ele não pode ser extraditado, tá bom? Lembrando que essa questão da extradição, ela faz referência também ao brasileiro naturalizado, né, que comprovadamente se envolver em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, esse daqui é um dispositivo também muito comum, muito relacionado à área policial, né? Afinal de contas, trata de crime comum e de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, é um dispositivo é um inciso do artigo 5º muito importante para você saber e comumente cobrado em provas da área policial, tá bom? Questão 3. No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, pode-se afirmar que o direito fundamental ao contraditório não se aplica aos inquéritos policiais. Essa questão é correta, tá? Por que essa questão é correta? Ela deriva da jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do STF, Supremo Tribunal Federal, que veremos agora. Olha só, segundo o STJ, julgado do STJ, tá? Os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao inquérito policial, que é mero procedimento administrativo da investigação inquisitorial. Esse termo aqui, investigação inquisitorial, é a chave de tudo, porque numa investigação inquisitorial, as autoridades que fazem essa investigação não precisam assegurar o contraditório e a ampla defesa, porque é meramente investigativo, não tem a finalidade de já realizar nesse procedimento, né, administrativo o julgamento daquela pessoa, né? O inquérito policial, que tem essa natureza de investigação inquisitorial, ele, após finalizado pela autoridade policial, né, é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público analisa se vai fazer ou não a denúncia ao Poder Judiciário, ou seja, gerar uma ação de natureza penal, e ali sim serão apresentados os elementos de prova, tanto de acusação quanto a defesa, né, em gozo do contraditório e da ampla defesa. Então vão ser construídos elementos de prova que vão fornecer elementos para que o juiz possa formar a sua opinião e assim condenar ou absolver o réu, né? Então, nessa lógica, o inquérito policial ele está então nesse ponto de investigação inquisitorial em que o direito ao contraditório e à ampla defesa não são assegurados, tendo em vista que, segundo a jurisprudência do STJ, o inquérito policial se enquadra como um mero procedimento administrativo de investigação inquisitorial, tá bom? Agora é importante a gente ver também a jurisprudência do STF, porque ela traz algumas nuances importantes, e eu pensei da jurisprudência do STF alguns julgados que de repente pode estar na sua prova, que eu aposto estar na sua prova, tá bom? Olha só, segundo o STF, existe, né, inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, assim como diz o STJ, né, que não é processo, ou seja, o inquérito policial não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, conflito algum, ou seja, não é no inquérito policial que vai ocorrer a condenação ou a absolvição, né, do acusado, no caso do réu, quando já estiver na esfera judicial de natureza penal. Ainda que na esfera administrativa, né? O inquérito policial está na esfera administrativa, no âmbito das autoridades policiais, né? Existência, não obstante, aqui é o pulo do gato,
de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito. Ou seja, embora não seja assegurado esse direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, né, no inquérito policial, mas o indiciado faz jus aos direitos fundamentais, dentre os quais o Supremo coloca o de ser assistido por advogado, o de não se incriminar e o de manter-se em silêncio, né? Então, não são todos os direitos fundamentais que são negados no âmbito de um inquérito policial, mas sim o contraditório e ampla defesa. Agora, ser assistido por advogado, o direito de não se incriminar e o de manter-se em silêncio, né? Exemplificativo, porque olha aqui o termo que o Supremo está colocando, entre os quais, né? O indiciado faz direito, tá bom? Outro julgado também importante do STF sobre isso. O inquérito policial é peça meramente informativa, não suscetível de contraditório, e sua eventual irregularidade, ou seja, alguma irregularidade formal ou material no âmbito do inquérito policial, não é motivo para decretação da nulidade da ação penal, né? Então percebe, esse é um outro julgado também importante, tem muito a ver com o processo penal, que está cobrado nesse concurso tanto para a gente quanto para especialista, né? Se tiver alguma irregularidade no inquérito policial, isso não é motivo para decretação de nulidade da ação penal. É um julgado típico de provas, bancas adoram um julgado como esse daqui e a probabilidade maior de cair na área de processo penal, tá bom? Prosseguindo aqui, questão número 4. Os direitos e as garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas, uma vez que elas possuem dimensão coletiva. Essa questão é errada, tá bom? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas fazem sim direitos, possuem, né, fazem jus a alguns direitos fundamentais, mas não são todos os direitos fundamentais previstos na Carta Constitucional que possuem compatibilidade com a natureza das pessoas jurídicas, tá? Somente alguns possuem. Por exemplo, o habeas corpus, que é assegurar o direito de locomoção, né, que impede que ilegalidades, né, impossibilitem o gozo ao nosso direito fundamental de locomoção. O habeas corpus tem essa finalidade maior. Evidentemente, ele só é aplicável às pessoas naturais, às pessoas físicas, né, que enfim, tem direito fundamental à locomoção. A gente não consegue imaginar uma pessoa jurídica com direito fundamental à locomoção, a se locomover, né? Então, nesse sentido, percebe que o habeas corpus ele não tem aplicação às pessoas jurídicas, devido à natureza das pessoas jurídicas, né? Mas alguns direitos fundamentais são, sim, aplicáveis às pessoas jurídicas. Veremos já já um exemplo de um aqui, tá? Essa questão ela fez, então, referência aos titulares ou destinatários dos direitos e garantias fundamentais. É um tema bastante importante e eu vou aqui, então, ampliar um pouco mais esse tema para a gente, de repente, cobrir alguns espaços que podem estar na sua prova, tá? Segundo, esse tema é importante porque se você ler o caput do artigo 5º da Carta Constitucional, você vai perceber que ele gera, se você for se ater à literalidade do artigo 5º, você percebe que ele basicamente exclui, né, da titularidade de direitos fundamentais, ele não menciona as pessoas jurídicas e ele dá a entender também que estariam excepcionados os estrangeiros em trânsito no país, ou seja, não residentes no país. Olha só o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como a todos os demais direitos fundamentais listados ali no artigo 5º. Não só no artigo 5º, né? Existem direitos e garantias fundamentais listados em outros trechos da Carta Constitucional. Então percebe que se você for fazer uma leitura aqui literal desse dispositivo, você tende a achar que os estrangeiros não residentes no país, ou seja, um estrangeiro em trânsito no país, um turista estrangeiro, por exemplo, no território brasileiro, não estaria a esses estrangeiros não residentes assegurados os direitos e garantias fundamentais que a Constituição brasileira prevê aos brasileiros natos e aos estrangeiros residentes no país, né? Brasileiros natos ou naturalizados, né? Bem como aos estrangeiros residentes no país. Só que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar essa situação, trouxe uma interpretação extensiva, né? Dizendo que também são aplicáveis aos estrangeiros não residentes no país, bem como às pessoas jurídicas, os direitos e garantias fundamentais, né? Que sejam pertinentes à natureza tanto dos estrangeiros não residentes quanto às pessoas jurídicas. Quer ver um exemplo de direito fundamental não aplicável aos estrangeiros, aos estrangeiros, né, seja residente ou não no país? É o direito ao voto, né? Inclusive os estrangeiros, seja residente ou não no país, eles são impossibilitados de realizarem o alistamento eleitoral. Isso está previsto na Constituição Federal Brasileira também, tá bom?
Olha só, algo muito importante sobre isso, né, é você entender quais são os sujeitos de direitos reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, os sujeitos de direitos que podem se relacionar, né, em relações jurídicas estabelecidas, né? Isso está definido no Código Civil, artigo 1º, 2º, 40 e 41 do Código Civil. Você não precisa aprofundar muito sobre isso, mas você tem que ter noção para ir para uma prova do DEPEN sobre isso. Afinal de contas, seja no direito administrativo, no direito constitucional, em várias leis, normas que vão estar no seu concurso, você tem que ter a noção do que é uma pessoa jurídica de direito público, de direito privado, né? A diferença de uma pessoa jurídica para uma pessoa natural, ou também é denominada como pessoa física, né? Então, dispõe o Código Civil e eu coloco, né, esse esquema visual para facilitar o entendimento, né? Os sujeitos de direito são as pessoas naturais, né? Que são os seres humanos, né? E as pessoas jurídicas se subdividem em dois grupos, tá? Tanto pessoa jurídica de direito público, seja interno ou externo, e pessoa jurídica de direito privado. Que são as pessoas jurídicas de direito público, né? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são os entes federativos da República Federativa do Brasil, né? Também são os territórios, atualmente não existe território no Brasil, né? Também as autarquias, as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Todas essas são pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, tá bom? Que a gente vê a República Federativa do Brasil, né? Os estados, a Agência Nacional de Energia Elétrica, INSS, né? Consórcios públicos, todos se enquadram em alguma dessas categorias, né? Já as pessoas jurídicas de direito privado podem ser sociedades empresariais, associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos. Olha só, meus amigos, partido político é pessoa jurídica de direito privado, tá? Muito cuidado. Empresas individuais de responsabilidade limitada, tá? Exemplo, Coca-Cola, Rede Globo, né? Fundação Bradesco, enfim, aqui uma igreja, né? Se enquadra nas organizações religiosas, são exemplos de pessoas jurídicas de direito privado. Então aqui é para você ter uma noção do que é uma pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, bem como pessoa natural, tá bom? Esquematizando então, quem pode ser titulares ou destinatários dos direitos e garantias fundamentais, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? As pessoas físicas ou naturais, né? Tanto os brasileiros natos e naturalizados, tá? Como os estrangeiros residentes no Brasil e também, né, os estrangeiros não residentes no Brasil. Lembra que o caput do artigo 5º dá a entender que os estrangeiros não residentes do Brasil não fariam jus aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição brasileira, mas o Supremo reconhece sim, tá bom? Um exemplo disso, o habeas corpus são aplicáveis sim a algum estrangeiro não residente no Brasil que venha arbitrariamente, né, ser preso, né, deixando então de fruir o seu direito fundamental à locomoção, né? Então, nesse caso, se aplica sim um direito fundamental de locomoção, bem como o direito fundamental ao habeas corpus, né, que é uma garantia fundamental para assegurar o direito fundamental de locomoção aos estrangeiros não residentes no país. E também, de acordo com a natureza, né, a essência das pessoas jurídicas, alguns direitos fundamentais e garantias fundamentais são aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Olha só, como eu falei, depende da natureza, né? Então, o habeas corpus, por exemplo, não é aplicável às pessoas jurídicas. Isso é muito óbvio, né? Agora, por exemplo, o Supremo entende, né, que a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Isso é um direito fundamental previsto no artigo 5º, né? Você tem direito, né, à assistência jurídica integral e gratuita, né? Isso daqui é a advocacia pública, né? Tem direito a defensoria pública, né, a advocacia pública, tem direito a qualquer pessoa natural ou pessoa física, né, que demonstrem insuficiência de recursos. Esse é a condicionante constitucional. Só que o Supremo entende que esse direito fundamental ele é aplicável também às pessoas jurídicas. Só que não basta meramente a pessoa jurídica comprovar a insuficiência de recursos. Elas têm também, olha só o que diz o Supremo. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos. Elas devem comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo. Ou seja, a pessoa jurídica faz jus também à assistência jurídica integral gratuita. Mas não basta só ela alegar que tem insuficiência de recursos, ela tem que comprovar, tá? Essa é a diferença, tá? Próxima questão. O tribunal do júri tem competência para o julgamento dos crimes culposos e dolosos contra a vida. Essa questão é errada, tá? Por que ela é errada? Porque o tribunal do júri, ele só tem competência
para o julgamento, né, dos crimes dolosos contra a vida. Crime culposos não, tá bom? Isso está no artigo 5º, né, inciso 38, que traz quais são as garantias, o que é assegurado ao júri, né? Então coloca lá: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa no âmbito do júri, né? O sigilo das votações, a soberania dos vereditos do júri, tá? E aqui é o que nos interessa: a competência ao júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes culposos contra a vida não é de competência para julgamento do tribunal de júri, tá bom? Então são somente crimes dolosos contra a vida. Perceba, não são todos os crimes dolosos também de competência do júri, mas somente crimes dolosos contra a vida, tá bom? Questão 6. A norma constitucional segundo a qual ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante é de eficácia contida e aplicabilidade não integral. Questão errada. Por que questão errada? Essa aqui primeiro, né? Esse aqui é o dispositivo constitucional que está fazendo referência. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Meus amigos, essa questão faz referência, né, àquela classificação que é adotada pelas bancas, pelo CESP, né, típica de classificação da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, que é a classificação adotada pelo José Afonso da Silva, né? Lembra lá? Normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Você tem que saber esse tema, não só a parte teórica de classificação, o que é norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, bem como norma de eficácia limitada, mas você tem que saber também quais são os dispositivos, especialmente no âmbito do artigo 5º, que são de eficácia contida, de eficácia plena ou de eficácia limitada. Por quê? Porque as bancas, o CESP gosta muito de fazer isso, ele indica qual é o direito fundamental e pergunta se esse direito fundamental é de eficácia plena, contida ou limitada. É o exemplo dessa questão, tá? Essa questão é errada porque não é uma norma de eficácia contida, mas sim uma norma constitucional de eficácia plena, tá bom? O que isso quer dizer, uma norma constitucional de eficácia plena? É que ela tem aplicabilidade, primeiro, imediata, ou seja, todos os efeitos jurídicos de uma norma constitucional de eficácia plena, eles se dão a partir da entrada em vigor dessa norma constitucional, tá? Ela também possui aplicabilidade direta, ou seja, o próprio dispositivo constitucional ele já assegura a fruição daquele direito fundamental, independentemente da aprovação de uma lei regulamentadora, uma lei infraconstitucional integradora ou regulamentadora que regulamente, né, aquele direito fundamental. Então é por isso que é uma aplicabilidade direta e não indireta por meio de uma lei regulamentadora, tá bom? E também possui aplicabilidade integral, ou seja, todos os seus efeitos jurídicos possuem, já existem, né, já são passíveis de aplicação desde a entrada em vigor da norma constitucional. Olha só. Então, a norma constitucional de eficácia plena, ela possui aplicabilidade direta, ou seja, é uma norma auto-aplicável, independe de lei infraconstitucional regulamentadora. Também tem aplicabilidade imediata, ou seja, logo após entrar em vigor, e integral. Essa aplicabilidade integral está relacionada com o fato da norma não poder ser restringível por norma infraconstitucional posterior. Vamos lá, só para recapitular. Você tem que dar uma estudada nesse tema aí depois, né? Mas uma das características das normas constitucionais de eficácia contida é que essas normas elas possuem uma aplicabilidade integral desde o início em que elas entram em vigor. Todavia, se vir uma norma infraconstitucional regulamentadora, né, essa norma infraconstitucional pode vir a restringir os efeitos jurídicos dessa norma constitucional. Isso ocorre com as normas constitucionais de eficácia contida, mas no caso das normas constitucionais de eficácia plena, isso não ocorre, porque elas possuem aplicabilidade integral, ou seja, são normas não restringíveis, tá bom? Então, essas são as características da norma constitucional de eficácia plena. Possuem aplicabilidade direta, ou seja, são normas auto-aplicáveis, aplicabilidade imediata e aplicabilidade integral, ou seja, não são normas passíveis de sofrerem restrições por meio de normas de leis infraconstitucionais, tá bom? Então, essas são as características das normas constitucionais de eficácia plena. Tema quente, estuda esse tema, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. No nosso conteúdo do nosso curso de Direito Constitucional do CDF Concurso para o DEPEN, está muito completo, tá bom? Sobre isso. Basicamente isso. Prosseguindo aqui,
Questão número 7. As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para sua criação. Essa questão ela é correta e é uma questão bem inteligente, eu vou mostrar por quê, tá bom? Ela faz referência aqui tanto ao direito de reunião quanto ao direito de associação, tá bom? O direito fundamental, está no inciso 17 do artigo 5º, né? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, tá? Vedada a associação de caráter paramilitar. Então, você tem que saber isso de forma literal, quase sempre ser cobrado, tá? Olha só, a criação de associações, né? E na forma da lei de cooperativas, o artigo 5º, inciso 18, coloca que independem de autorização aqui do Estado, né? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? Então, com relação à criação, de fato, como diz o comando da questão, não precisa de autorização da administração pública, né, para a criação, né? Agora, a questão colocou aqui, em regra, né, autorização para se reunir. Por que em regra? Porque, de fato, segundo o inciso 16 do artigo 5º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, que é o direito de reunião, né, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, essa é a regra, né? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa é a regra. Para uma associação se reunir, a regra é que ela não precisa de uma autorização da administração pública. Por que a regra? Porque existem exceções. Essa exceção está na ocorrência, né, na decretação de um estado de sítio ou um estado de defesa, que vem a ser a exceção. Por quê? Olha só. Sobre o estado de defesa, né, o artigo 136 da Constituição, parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes. Olha só, dentre as restrições de direitos que o estado de defesa pode impor, está lá a restrição ao direito de reunião, ainda que exercida no seio de associações. Percebeu aqui como a questão foi inteligente? Essa aqui é a exceção, só que a questão colocou lá em regra, então é por isso que ela é correta. Outra exceção é no estado de sítio, né? As outras medidas restritivas também incluem a suspensão da liberdade de reunião, tá? Então, essa é a exceção, mas a questão, como a questão fez referência à regra, e de fato, em regra, as associações podem reunir-se independente de autorização de autoridades públicas, tá? Então, agora, a única exceção é estado de defesa e estado de sítio, tá bom? Próxima questão, questão 8. Diante de indícios veementes da prática de ilícitos no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar busca de provas no local sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, desde que o faça durante o dia. Essa questão absolutamente errada, tá bom? Ela faz referência ao inciso 11 da Carta Constitucional, que você que está indo para a prova do DPEM tem que saber, tá? Não tem como você não saber isso daqui, que é o direito fundamental, a inviolabilidade de domicílio, tá bom? Então, a partir do reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais de primeira geração, né, ainda no contexto, logo após a Revolução Francesa, né, a gente quando estuda lá a evolução dos direitos e garantias fundamentais, e no nosso curso de Direito Constitucional para o DPEM tem isso muito bem detalhado, mastigadinho lá, você vai perceber que na primeira geração, ou primeira dimensão dos direitos fundamentais, segundo reconhece a doutrina jurídica, estão ali os direitos civis e os direitos políticos. Dentro dos direitos civis, estão ali uma série de garantias que aboliram a arbitrariedade que existia na época do Estado absolutista monárquico, né? Ou seja, o direito à privacidade, o direito à intimidade, à vida privada dos indivíduos, o Estado passou a ter que respeitar. Então, o Estado, para ingressar, né, por meio de seus agentes, né, no domicílio de alguém, não é a seu bel prazer, a qualquer momento, da forma como quiser, de forma arbitrária. Existem o próprio inciso 11 aqui da Carta Constitucional Brasileira, a gente já vai ler ele aqui para ficar detalhado, ele coloca aqui quais são as hipóteses em que pode ser violado, né, o direito à inviolabilidade do domicílio, né? Bom, vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. A regra tem que ter consentimento do morador para ingressar, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, esquematizando isso daqui, esse aqui é um esquema que está lá no nosso livro digital do nosso curso, né, para o DPEM, é isso daqui, ó, esquematizando esse inciso 11 aqui.
Só pode ingressar, são as exceções, né, ao ingresso ao domicílio. Então aqui está o período do dia, dia ou noite, né? Sendo dia ou noite, pode ingressar em caso de flagrante delito, caso de desastre e para prestar socorro, tá? Agora, por determinação judicial, independentemente da causa que gera essa determinação judicial, o ingresso somente pode ocorrer durante o dia, tá? Então memorize, esse quadro ajuda você a memorizar isso daqui, porque é tema batido em prova de direito constitucional, e também às vezes até em prova de processo penal que está na prova para agente especialista, porque isso gera, no caso de uma determinação judicial de busca e apreensão na casa de alguém, né? Se ela ocorrer durante a noite, por exemplo, esse material, né, esses indícios de prova, eles vão ser impossibilitados de entrar no processo, porque é uma prova que foi obtida de forma ilegal, né, por exemplo. Próxima questão. Servidor público que cometer crime no exercício da função não poderá ser condenado na esfera penal a partir de prova obtida por meio ilícito. Correto, prova ilícita não pode entrar no processo penal, né? No entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade em eventual processo administrativo movido contra servidor. O que a questão está querendo dizer, e essa questão é errada, né? Ela está querendo dizer o seguinte: olha, a prova ilícita não pode entrar em processo penal, mas ela pode entrar em processo administrativo punitivo contra servidor público. Essa questão é errada. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, provas ilícitas não podem entrar nem em processo judicial e nem em processo de natureza administrativa, tá bom? Olha só, se julgado do Supremo sobre isso: ilicitude da prova, inadmissibilidade de sua produção em juízo ou perante qualquer instância de poder, inidoneidade jurídica da prova resultante de transgressão estatal ao regime constitucional dos direitos e garantias individuais, ou seja, traduzindo isso, prova ilícita, obtida de forma ilícita, não pode ingressar em processo judicial ou administrativo. Prosseguindo aqui, a ação persecutória, ou seja, a ação investigativa do Estado, qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure, ou seja, a instância judicial ou a instância administrativa, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos probatórios, elementos de prova, ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do due process of law, ou seja, do devido processo legal, que tem no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, ou seja, as provas ilícitas não podem ser aceitas, né? Uma de suas mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo, ou seja, do direito normatizado. Então percebe, prova ilícita não pode entrar nem em processo de natureza judicial, penal, civil, enfim, qualquer instância judicial, de qualquer processo judicial de qualquer natureza, bem como em processos administrativos de natureza punitiva ou não, tá bom? Prova ilícita não pode ingressar. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Questão número 10, última questão do nosso simulado. De acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitir. Essa questão é correta, tá bom? Fez referência direta, literal, a esse dispositivo aqui do artigo 5º, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Transcrição literal desse dispositivo. Agora você tem que estar ligado, você tem que estar ligada que o que mais cai nesse tema aqui é essa confusão que as bancas fazem com relação a esses três dispositivos aqui, ó. Esse outro aqui, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. E o outro é esse daqui. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, percebe, esses crimes aqui, citados nesses três incisos do artigo 5º, são crimes que foram considerados tão relevantes do ponto de vista social, né, pelo poder constituinte brasileiro, né, que foram alçados no plano constitucional, né, a serem indicados como crimes inafiançáveis, ou insuscetíveis de graça ou anistia, ou imprescritíveis. Agora, o pulo do gato aqui, você tem que memorizar isso, e logo mais eu vou projetar um esquema que está no nosso livro digital para você memorizar isso, porque as bancas, elas fazem confusão ali para pegar quem não tem isso memorizado. Perceba que todos eles são inafiançáveis, ó.
inafiançáveis, inafiançável e inafiançável. A diferença está, então, em quais que são insuscetíveis de graça ou anistia, porque nem todos esses daqui são, e também imprescritíveis. Então, é o que está aqui nesse quadro. Ó. Primeiro, para você guardar, né, os crimes de racismo e de ação de grupos armados, civis ou militares, para facilitar memorizar, chama-se de ração. Então, os crimes de ração de racismo e ação de grupos armados são inafiançáveis. Assim como os crimes 3T1H, por que 3T1H? Terrorismo, um T aqui, tráfico ilícito de entorpecentes, outro T, e tortura, outro T, são 3 T's e 1H, crimes hediondos, são também inafiançáveis. Agora são imprescritíveis somente racismo e ação de grupos armados, e são insuscetíveis de graça ou anistia somente os crimes 3T1H, né? Então percebe, todos eles são inafiançáveis, são imprescritíveis aqui racismo e ação de grupos armados, insuscetíveis de graça ou anistia, o 3T1H aqui, terrorismo, tráfico, tortura e hediondos. Então memorize esse quadro aqui esquemático, que você não vai errar uma questão sobre isso, e elas são muito comuns de vir em prova, em especial na área policial, como é o caso do concurso do DEPEN, tá bom? Chegamos então, meus amigos, ao término do nosso simulado de direito constitucional. Te convido a curtir esse vídeo, né, para nos dar uma força, se inscrever no canal do CDF Concursos. Aqui na descrição desse vídeo está o link, né, que você acessa o caderno de questões deste simulado, e bem como você poderá acessar também os outros simulados que o CDF irá providenciar para o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, essa excelente oportunidade aí de concurso agora em 2020, tá bom? Grande abraço, te aguardo nos próximos conteúdos.